Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2025. Como os irmãos sabem, nesse primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando aqui na Classe de Jovens a carta do apóstolo Tiago. E a lição de hoje, a lição de número 4, traz um assunto muito importante, a autenticidade contra a parcialidade. Nós iremos perceber nesse estudo, aprender no estudo de hoje, que uma forma de se perceber a autenticidade da nossa fé é não sermos parciais, é não tratarmos as pessoas com parcialidade. Se tratarmos as pessoas com parcialidade, nós estamos provando que a nossa fé não é uma fé autenticamente bíblica. Lembrando que você que gosta de ministrar com slides, então seja um assinante do ebdenfoco.com e você terá slides 100% baseados na revista com imagens de qualidade. Slides da revista CPAD 100% baseados na revista com imagem de qualidade prontos para ser usado, inclusive slides editáveis que você pode fazer a mudança que você desejar para melhor atender a sua necessidade na sua ministração. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui. Basta você se tornar um assinante do ebdenfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade. Então, se você precisa, é só você acessar www.ebdenfoco.com ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp 94984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da lição nos diz: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses. Ou seja, é o Deus que está acima de todos os deuses, se é que os deuses existem. E o Senhor de todos os senhores. O Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensa. Nós estamos vendo aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, e o texto nos ensina que Deus está acima de todos. Ele está acima dos deuses pagãos, ele está acima dos senhores deste mundo, ele é grande, poderoso, terrível e mesmo assim não faz acepção de pessoas. O texto de Deuteronômio nos ensina que, independentemente de quem somos, nós devemos olhar para Deus e aprender que nem mesmo Deus faz acepção de pessoas. E é o único que poderia, porque ele é Deus, ele é perfeito. Ninguém mais é perfeito a não ser o próprio Deus. E mesmo ele, sendo perfeito, não faz acepção de pessoas. O resumo da lição nos diz: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. O nosso maior exemplo é o próprio Deus. Aprendemos com ele que as pessoas são imagem e semelhança de Deus, e esta imagem e semelhança de Deus em cada pessoa nos equipara, nos torna iguais. O texto bíblico da lição se encontra em Tiago, capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, do verso 1 até o verso 13. É uma leitura bastante extensa e por essa razão eu não vou me deter nela. Mas você tem que fazer como eu tenho feito. Eu tenho lido todos os dias 2 capítulos de Tiago. Então já li nessas 4 lições a carta de Tiago mais de uma vez. Então você tem que estudar toda a carta de Tiago durante a semana. Nossa introdução. Na carta de Tiago encontramos um chamado à autenticidade na fé cristã, especialmente no que diz respeito ao tratamento das pessoas. Não fazer acepção de pessoas, como eu falei no início, é uma prova da autenticidade da nossa fé.
ser uma pessoa imparcial é um exemplo de que a nossa fé é verdadeira. O texto bíblico que estudaremos nesta lição nos ensina que não devemos tratar as pessoas com parcialidade, interesse ou preconceito. O preconceito é uma das marcas do pecado na vida do ser humano, que é uma coisa difícil de se arrancar. Mesmo pessoas que aceitaram Jesus ainda são profundamente preconceituosas. Estas pessoas não entenderam o valor da fé cristã e não entendeu o que a fé cristã exige. Ela exige que nasçamos de novo. Juntos vamos examinar esse ensinamento que está dividido em 3 pontos: a proibição da parcialidade, o impacto do preconceito e o chamado para misericórdia, né? Nós vamos ver mais na frente, né, o que o apóstolo Tiago fala no último verso do capítulo 2, que a misericórdia ela ultrapassa até o juízo, né? Quanto mais o erro. Se nós não gostamos de exercer misericórdia porque nós não gostamos do que as pessoas fazem, a Bíblia está nos ensinando que a misericórdia ela ultrapassa, ela suplanta até mesmo o juízo, quanto menos uma falha. Veremos, mediante o texto bíblico, como esses princípios se aplicam à nossa vida cristã diária, que, aliás, é o ponto central do nosso estudo. Como você vai observar esses preceitos, estes princípios e estes valores no seu dia a dia? Apenas estudar por uma mera intelectualidade não é compensador, não resolve. Mas nós vamos estudar esse texto, esta lição, pensando em como nós colocaremos em prática na nossa vida cotidiana esses valores. Primeiro tópico: a proibição da acepção de pessoas. O mandamento. O texto de Tiago, capítulo 2, verso 1, nos exorta a não fazermos distinção entre as pessoas. Diz o texto: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que Tiago está dizendo aqui? Ele está dizendo: irmãos, o fato de nós sermos crentes não nos exclui do relacionamento, da convivência com as demais pessoas. O fato de nós servirmos a Jesus, o fato de nós termos fé em Jesus, não nos torna pessoas melhores no sentido humano, no sentido da convivência. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós ainda somos pecadores, nós ainda somos carne, nós ainda somos sujeitos, nós ainda somos iguais, humanamente falando. Tiago está dizendo para os irmãos: olha, tem gente que está deixando de falar com as pessoas, está deixando de cumprimentar as pessoas, está deixando de ir na casa de um parente, está deixando de ir na casa de um vizinho, porque agora se tornou crente e acha que ser crente colocou ele em uma posição mais elevada do que os outros e que os outros são pessoas que não têm valor nenhum e ele, por ser crente, agora tem um valor maior do que essas pessoas e por isso ele está fazendo acepção de pessoas. E aí então ele diz: meus irmãos, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo não é assim. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a olhar para as pessoas e amar essas pessoas e sermos misericordiosos para com essas pessoas. É isso que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, e não nos excluirmos ou excluir essas pessoas da nossa convivência. A fé cristã exige que os discípulos de Jesus amem a Deus e ao próximo. Mateus 22:39 diz: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dentro do contexto de quais são os maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Quem demonstrava favoritismo, ou quem demonstra favoritismo, insulta o Criador e as pessoas feitas à sua imagem. O termo grego para a acepção é prosopolepsia,
esse termo se refere às pessoas que erroneamente consideram ser mais importante aqueles que são ricos, famosos e influentes na sociedade. Vamos parar um pouco aqui para nós pensarmos, né? Olha só o que diz o primeiro texto aqui do primeiro slide. Quem faz favoritismo insulta o Criador. Por quê, meu? Porque o texto bíblico está muito claro em dizer que nem mesmo Deus faz acepção de pessoas. Nem mesmo Deus. Porque a Bíblia está dizendo que nós não devemos fazer acepção de pessoas. E se nós, então, desobedecemos, nós, de fato, ofendemos, insultamos a Deus. Porque Deus criou todas as pessoas, e como nós vamos ver mais na frente, o escritor da lição trazendo, de fato, todos nós somos criaturas de Deus, e todos nós temos a imagem de Deus em nós. Apesar do pecado que desfigurou alguma coisa da nossa vida, mas ainda assim nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem de Deus. Nós somos a imagem da criação. Nós somos a imagem, somos criados à imagem e semelhança de Deus. Por esta razão, nós precisamos entender que todos os seres humanos que são criados à imagem e semelhança de Deus são iguais. Nós podemos rechaçar, nós podemos criticar, e vamos ver isso mais na frente, a conduta, o comportamento, mas fazer acepção de pessoas por ser ela rica ou pobre, preto ou branco, deficiente ou não, intelectual ou não, isso é de fato um insulto ao Criador. Essa prática era comum na sociedade antiga, onde os ricos e poderosos eram frequentemente tratados com maior respeito e privilégio do que os pobres. Logo, percebemos que essa não é uma prática nova, né? Os pobres bajulavam os ricos, até por uma questão de necessidade, né? A pobreza, de fato, era algo muito grande, né? Enquanto muitos viviam, né, na ostentação, outros viviam na pobreza extrema. E eles faziam isso muito mais por uma questão de sobrevivência, para poder ter alguma coisa, ganhar alguma coisa para poder comer. Mas o princípio, ele permanece, né? Nós não devemos fazer acepção de pessoas. No entanto, as Escrituras condenam e nos levam a valorizar as pessoas independentemente dos seus bens materiais, sexo, cor da pele e segmento religioso, o que pertence, religioso a que pertence, né? A Bíblia nos ensina a julgar a conduta pecaminosa das pessoas, mas não o seu status social ou a sua cor da pele ou o seu segmento religioso. A Bíblia não nos ensina condenar, julgar, nem condenar pessoas. A Bíblia nos ensina a julgar condutas, né? João 7:24, por exemplo, diz que não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Essa ideia de João ali é sobre o que as pessoas fazem e não sobre o que as pessoas são, especialmente no contexto social. O tempo passou e as sociedades mudaram, mas a palavra de Deus é imutável e eterna. Diz Mateus 24:35 que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Não é só Tiago que trata a respeito dessa temática no Novo Testamento. Encontramos várias referências que mostram que Deus não faz acepção de pessoas. Romanos capítulo 2 e verso 11, por exemplo, Paulo escreve e diz assim: pois em Deus não há parcialidade. Em Colossenses 3:25 diz assim, quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e nisso não há parcialidade. Aqui Paulo está falando
que Deus é justo, que Deus não vai olhar para uma pessoa só porque ela é bonitinha, só porque ela é rica ou só porque ela é intelectualizada e vai dizer, não, o juízo sobre essa pessoa por causa de seus pecados será diferente daquele que é pobre, feio, analfabeto, negro ou enfim, mulher e assim por diante. Não. O texto, tanto os textos de Romanos como de Efésios como de Colossenses estão afirmando que Deus não faz acepção de pessoas, nem para abençoar e nem para condenar. As bênçãos de Deus é segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça. E a condenação é segundo a sua justiça. É segundo os pecados de cada um e não segundo a sua posição social, a cor da pele, os seus recursos financeiros. Nós precisamos aprender isso. Não é apenas Tiago que fala sobre isso. Muitos textos bíblicos falam sobre essa questão da acepção e mostra que Deus não faz acepção. Tratamento injusto não deve existir entre os santos. Tiago exorta a respeito do tratamento diferenciado que era dado aos ricos. Ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e ao status social, pois tais atitudes vão contra os ensinamentos das Sagradas Escrituras. E esse texto, ele é muito interessante, né? O texto de Tiago, capítulo 2, onde ele mostra a distinção que os irmãos estão fazendo. E Tiago faz uma crítica até pesada, né? Ele diz, olha irmãos, vocês são pobres, desprezam o pobre, que são iguais a vocês, e bajulam os ricos. Mas, irmãos, isso é uma coisa tão horrorosa que vocês estão fazendo, porque primeiro vocês estão rejeitando os semelhantes, os iguais. Primeiro, vocês estão fazendo acepção de pessoas. Vocês estão fazendo acepção de pessoas, que é um problema. Depois vocês estão rejeitando os iguais a vocês, os que são companheiros, os que estão com vocês no dia da adversidade. Quando tem alguém doente na sua casa, é esse pobre que vai visitar, que vai orar. Quando tem alguém necessitado, é essa galera pobre que se junta para ajudar. Vocês estão desprezando essas pessoas e estão bajulando os ricos. O que esses ricos têm feito? Eles têm tomado tudo que vocês têm na justiça, nos tribunais, e ainda são eles que blasfemam o nome de Deus, do Deus que vocês creem, do Deus que vocês servem. Tiago está mais ou menos dizendo assim, ó, a acepção de pessoa não deve ser feita de modo nenhum. É errado fazer acepção de pessoas, mas mais estranho são vocês que estão preterindo uns em detrimento dos outros, e os outros em questão são aqueles que perseguem vocês, que castigam vocês, que blasfemam o nome de Deus. Vocês não têm que fazer acepção deles, por eles serem assim, mas vocês também não podem bajulá-los em detrimento daqueles que estão do lado de vocês. Vocês precisam ter um mínimo de coerência bíblica. A palavra de Deus deixa claro que a acepção de pessoas é incompatível com a fé cristã. É dever do cristão tratar a todos com respeito e dignidade, independentemente de sua posição social, seja na igreja, seja no trabalho ou na família. Fazer acepção de pessoas é pecado. É pecado, é antibíblico e é pecado. É preciso refletir o caráter de Deus, apesar de ainda conviver com as duas naturezas, a nova gerada pelo Espírito Santo e a caída implantada em nós pela queda, como novas criaturas. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se nós somos verdadeiros cristãos, se nós somos cristãos autênticos, então nós refletimos o caráter de Deus, e Deus não faz acepção de pessoas. Temos o Espírito Santo habitando em nós,
e precisamos permitir que Ele corrija nossas atitudes, produzindo o seu fruto em nós. Nós precisamos de correção. Porque se nós somos pessoas que fazem acepção de pessoas, então nós não estamos, vamos dizer assim, usar esse termo, no patamar exigido por Deus. Nós não estamos no patamar que Deus deseja que estejamos. Livres dos preconceitos, livre da bajulação, livre de toda ofensa, né? Se nós somos cristãos e ainda estamos dominados pela inveja, pelo julgamento injusto, pelo preconceito, pela acepção de pessoas, então nós não conhecemos verdadeiramente a Jesus. A lei real. Em Tiago 2,8, ele menciona a lei real encontrada nas Escrituras. O que seria essa lei real? É amar a Deus sobre todas as coisas e também ao nosso próximo. O que Tiago está ensinando aqui? Tiago está lembrando o que Jesus ensinou. E ele diz, olha, perguntaram para Jesus qual seria o maior de todos os mandamentos. E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior é amar ao próximo como a ti mesmo. E disso depende a lei e os profetas. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, a lei e os profetas, tudo que está escrito ali na lei, tudo que está escrito nos profetas, se não tiver como essência amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, então não serve de nada. A lei é incompleta, os profetas estão incompletos. O que a lei e os profetas nos ensinou e nos ensina é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Por isso que Tiago usa esse texto para dizer que essa é a lei real, ou seja, esse é o ápice de todo o ensinamento de Cristo. Esse é o ápice de todo o ensinamento de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é um dos princípios centrais do cristianismo que deve governar nossas ações. A igreja deve ser um lugar de acolhimento, onde todos são bem-vindos e valorizados. Isso inclui ser hospitaleiro, cuidadoso com os pobres, marginalizados e todos aqueles que são frequentemente discriminados na sociedade. É importante ressaltar que acolher e valorizar o indivíduo não significa acolher o pecado, as práticas contrárias à palavra de Deus. Isso aqui é interessantíssimo, né? A igreja precisa ser acolhedora. A igreja precisa receber o pobre, o rico, o honesto, o desonesto, o hétero, o gay, o branco, o preto, o homem, a mulher, a criança, o jovem, o político, o não político, o empresário, o artista. A igreja deve recebê-los, a igreja deve ser hospitaleira, a igreja deve ser cuidadosa, a igreja deve valorizar essas pessoas. Quando nós falamos de pessoas, isso aqui é inegociável. Mas o comentarista faz questão de lembrar aqui, quando nós falamos de conduta, aí não. Nós amamos e devemos amar as pessoas, porque elas são imagem de Deus. Nós devemos acolher as pessoas, respeitá-las, mas isso não significa que nós devemos tolerar seus pecados. Isso é um ponto importante. Isto é um ponto central do Evangelho, porque Jesus morreu para nos libertar dos nossos pecados. E se a igreja acolhe pessoas e acolhe também seus pecados, nós temos um problema grave. Todas as pessoas devem ser bem-vindas, devem ser respeitadas e acolhidas dentro da igreja. Mas elas devem ter consciência de que aquela igreja é uma agência do reino de Deus, de um reino que é santo e que uma das suas principais mensagens é: arrependam-se dos seus pecados. Não tem como conciliar o evangelho com o acolhimento de práticas pecaminosas. Não tem como conciliar. Como muitas igrejas hoje estão fazendo por aí. Muitas pessoas estão fazendo, não,
Ele é um bom dizimista, ele é um bom cantor, ele é uma pessoa que contribui, mas ele é homossexual. Deixa ele aí. Não. Não é bem assim, não. Não é assim, não. Nós vamos acolher essa pessoa? Vamos. Nós vamos cuidar dessa pessoa? Vamos amar essa pessoa? Vamos. Mas essa pessoa precisa saber que a conduta dela é pecaminosa e isso não agrada a Deus. Isso condena ela. Isso é um fato. Nós temos uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que ajuda muito, mas é adúltera. Ah, não, ele é um adúltero, ela é uma adúltera, mas ela é uma pessoa que ajuda muito na igreja. Não, de jeito nenhum. Uma coisa é você acolher, cuidar das pessoas, que é muito importante, é bíblico, mas nós não acolhemos pecado. Nós não podemos passar a conviver com o pecado de forma harmoniosa, porque nós não podemos fazer isso. Nós temos que amar as pessoas, acolher as pessoas. Quando uma pessoa, um homossexual, quando um pobre, uma pessoa, enfim, seja lá quem for, chegar na sua igreja, receba, abrace, dê atenção, sirva água, procure um bom lugar para essa pessoa sentar. Trate essa pessoa bem. Se essa pessoa estiver necessitada, precisando de um apoio, de uma conversa, de um diálogo, de alguma coisa, ajude essa pessoa. Não seja preconceituoso. O preconceito é uma das coisas mais abjetas que o ser humano carrega no seu coração pecaminoso. Não seja preconceituoso, mas ore por essa pessoa. E com o tempo, ensine essa pessoa que ela precisa abandonar o pecado. Porque se ela não abandonar o pecado, ela será condenada ao inferno. Não podemos confundir não fazer acepção de pessoas com apoio ao erro. As práticas contrárias aos preceitos divinos. Uma coisa é receber a pessoa, outra coisa é apoiar seus erros ou ignorar os seus erros. A igreja deve acolher a todos e nesse acolhimento demonstrar amor. E o amor de Deus. Demonstrar que a gente realmente ama aquela pessoa. O amor de Deus que transforma qualquer realidade mediante a obra vicária de Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós devemos acolher essas pessoas. E nesse acolhimento, nós devemos demonstrar amor. O amor de Deus que nos purifica. Segundo tópico, as consequências do fazer acepção de pessoas. Divisão. O preconceito, além de ferir os princípios divinos, causa divisões dentro das igrejas. Quando tratamos as pessoas de maneira diferente, estamos ferindo a unidade que Cristo deseja para o seu corpo, a igreja. Quando nós tratamos as pessoas de modo preconceituoso, isso demonstra que nós não amadurecemos espiritualmente. Se você trata as pessoas, se você faz acepção de pessoas, pare para pensar, você não é um cristão autêntico. A unidade do corpo de Cristo é um tema central no Novo Testamento. Qualquer forma de preconceito e exclusão atenta contra essa unidade, causando o enfraquecimento da comunhão entre os irmãos. Como nós acabamos de ver, acolhimento não é a mesma coisa que acolher pecados. Se nós não estamos acolhendo pecado, nós temos que acolher pecadores. Nós temos que acolher pecadores, ensinar a palavra para eles, fazer com que eles tenham o conhecimento da palavra, creiam em Jesus e sejam libertos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. As Escrituras Sagradas enfatizam repetidamente a importância da unidade entre os crentes, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim Cristo também. Pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Ou seja, Paulo está ensinando, olha, todas essas barreiras sociais, todas essas barreiras étnicas, elas devem ser quebradas, elas devem ser destruídas, tá? Em nome do Evangelho. É diferente você amar uma pessoa e compactuar com o pecado dela. São coisas diferentes. Julgamento. Tiago 2, 6 e 7 nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos.
lembrando de que naquele contexto social os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo, né? Foi o que eu falei lá no início, né? Tiago estava assim um pouco perplexo com a conduta dos irmãos, porque assim é natural que as pessoas se revolte contra quem as maltrate, né? Se revolte contra quem blasfeme contra aquilo que as pessoas amam. Mas os irmãos estavam fazendo justamente o contrário. Eles estavam desprezando os que estavam com eles, que eram gentis com eles, que conviviam com eles, para poder honrar aqueles que maltratavam eles. Aí Tiago está dizendo, olha, não é que vocês têm que desprezar e odiar essas pessoas que maltratam vocês, porque isso não é o valor do evangelho. O evangelho, inclusive, nos ensina a amar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos agridem. Mas é um tanto quanto absurdo você fazer acepção de pessoas, e um tanto quanto absurdo, mais ainda, você fazer acepção de pessoas trocando aqueles que faz o bem a você por aqueles que lhe faz o mal. É errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou aparência. Jesus, segundo o texto de Isaías 61, veio para os pobres, né? Que aqui a gente pode contextualizar. Pobre em que sentido? Óbvio que o pobre no sentido material também está implícito aqui, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, né? Isso pode ser tanto pobre financeiramente, quanto pobre no sentido de que necessita de Deus. O texto do profeta Isaías destaca a missão de Cristo e a sua chamada para cuidar dos pobres e oprimidos. Todo julgamento humano é contrário ao evangelho. Todo julgamento humano é contrário ao evangelho. Mas quando nós julgamos segundo a reta justiça, que é o que diz João 7,24, nós cumprimos a palavra de Deus. Desvalorização do ser humano. A acepção de pessoas desvaloriza a dignidade do ser humano criado à imagem de Deus. Quando tratamos alguém de forma diferenciada por sua posição social ou econômica, estamos desrespeitando a imagem divina que cada pessoa carrega. Nós temos, olha bem, vou falar aqui, nós temos que olhar para as pessoas, independentemente da forma como elas se vestem, e entender que além daquele arquétipo, daquela capa, daquela figura que se mostra ali, ela é alguém que é criada em imagem e semelhança de Deus. Essa pessoa pode estar num momento difícil agora, mas ela pode sim ser transformada e estar na presença de Deus da forma que Deus deseja. O fato dela não estar nessa posição agora não significa que ela seja uma pessoa menos digna de respeito e amor. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, né? Gênesis 1:27 nos diz isso, mas o pecado que entrou na humanidade por um ato de desobediência produziu muitas mazelas, e uma delas é o fazer acepção de pessoas e o preconceito, né? Como eu já falei, o preconceito é uma das coisas mais abjetas que o pecado implementou, né? Que o implantou, trouxe, né? Trouxe para o coração do homem. Como cristãos, somos chamados a honrar e a respeitar a todos, reconhecendo que a imagem de Deus, embora distorcida pelo pecado, está em cada indivíduo e podendo assim ser alcançada pela graça salvífica de Deus em Cristo Jesus e serem restituídos à comunhão com o Criador. A imagem de Deus está lá. No mais horrível do farrapo humano, na mais depravada pessoa, a imagem de Deus está lá esperando para ser restaurada pelo sangue de Jesus. Uma chamada à misericórdia, agindo sem misericórdia. Tiago 2, 12 e 13 mostra que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fazem uso da misericórdia, né? O texto nos fala sobre esse assunto. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia, né? Lembrando que Paulo fala lá em Gálatas, né? Tudo que o homem plantar, isso também colherá. Deus nos chama a exercitar a misericórdia para com todos, sejam eles maus ou bons, justos ou injustos. Nós podemos, segundo João, capítulo 7, 24, julgar a conduta das pessoas, mas as pessoas nós não podemos
fazer isso. Tiago também menciona a lei da liberdade em Tiago capítulo 1, verso 25 e também no 2 e 12, referindo-se aos mandamentos de Deus interpretados à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Essa lei é descrita como perfeita e capaz de trazer liberdade, porque em Cristo os crentes são livres do poder do pecado e capacitados a viver em obediência e bondade. É o Evangelho que vai transformar as pessoas. Não são os nossos preconceitos. Não é fazendo acepção de pessoas que as pessoas serão transformadas. É o Evangelho. Nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Como eu disse agora há pouco, não importa o farrapo de gente que seja essa pessoa. Nela tem a imagem de Deus que foi distorcida pelo pecado, mas está ali esperando ser redimida pelo sangue de Jesus. A misericórdia é um reflexo do caráter de Deus e um trunfo esperado na vida, e um fruto, melhor dizendo, esperado na vida daqueles que foram transformados pela graça de Jesus Cristo. E aqui nós aprendemos, no 2 Gálatas 5:22, que a misericórdia não é uma virtude natural. Ela é uma virtude característica de quem tem o Espírito Santo de Deus, porque a misericórdia é fruto do Espírito. Então, se nós não conseguimos exercer misericórdia, há uma evidência muito clara de que nos falta a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A prática da misericórdia. Ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia de Deus, e isso envolve tratar todos com compaixão e respeito, independentemente de sua posição social ou segmento religioso. A compreensão de que todos serão julgados por Deus deve motivar-nos a viver de forma que venhamos a refletir os valores do reino de Deus, onde a misericórdia e o amor são centrais. Nós não devemos julgar as pessoas por suas religiões, nós não devemos julgar as pessoas por suas etnias, nós não devemos julgar as pessoas por sua cor, nós não devemos julgar as pessoas por seu sexo, nós não devemos julgar as pessoas por suas preferências sexuais. Nós devemos orar por essas pessoas, amá-las com o amor de Deus, na esperança de que elas serão restauradas. Somos chamados a viver de acordo com os princípios do Evangelho, que inclui a obediência a Deus e a prática da misericórdia, da justiça e da misericórdia. Nós somos chamados a viver os princípios do Evangelho. E quando nós vivemos os princípios do Evangelho, isso vai apresentar no nosso dia a dia obediência e prática de justiça e misericórdia. A recompensa da misericórdia. A misericórdia deve ser um distintivo do cristão, refletindo o caráter de Deus. A sua prática beneficia o próximo e nos aproxima do Senhor. Misericórdia. Jesus disse isso para os fariseus: misericórdia quero e não sacrifício. Jesus ensinou que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Pelo fato de que todos os dias experimentamos a misericórdia divina, precisamos exercê-la como uma prática natural da fé em Cristo. Exercer misericórdia significa agir com compaixão e empatia, oferecendo ajuda e perdão aos outros, especialmente aos que estão em necessidade ou sofrimento. Misericórdia, né? Há quem diga que a palavra misericórdia vem do grego e tem a junção das palavras coração e miséria, né? Seria misericórdia, né? Que significava a minha dor, ou melhor, o meu coração na dor do outro. É sentir a dor do outro, né? É pensar no outro como se ele fosse eu. É sofrer com ele, sentir a dor dele, conhecer a dor dele. Isso é misericórdia. É muito mais do que uma atitude de socorro. É se identificar com a pessoa. Esta prática reflete a verdadeira natureza da fé cristã, que se manifesta em ações, né? Jesus, ele se identificou conosco por misericórdia. Ele exerceu misericórdia se identificando conosco. Quando praticamos a misericórdia, mostramos ao mundo o caráter de Deus e vivemos de acordo com os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele se identificou conosco, encarnando. Ele exerceu misericórdia e exerce misericórdia até hoje, nos livrando da condenação dos nossos pecados. Conclusão: somos desafiados a viver uma fé autêntica, livre de parcialidade e preconceito.
Quando seguimos o exemplo de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, refletimos o caráter de Cristo. Não tratar as pessoas com interesses, mas com amor e justiça é fundamental para uma vida cristã saudável. Assim, somos convidados a cultivar uma fé que se manifeste em ações com respeito e com misericórdia, promovendo a dignidade de todos como criaturas de Deus. A lei da liberdade não é uma licença para o pecado, mas um chamado a uma vida de obediência e compaixão. É justamente o contrário. A lei da liberdade é o chamado para a liberdade, para fora da escravidão do pecado. Muito bem, chegamos ao final. Lembrando que você que faz uso dos nossos slides aí na sua igreja, quando você estiver ministrando com o slide, tira uma foto, pede alguém para tirar uma foto, nos envie aqui no direct do Instagram ou pelo nosso WhatsApp 94984092869. Para mais informação, acesse ebdenfoco.com. Na plataforma ebdenfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.